Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, sou formadora e aqui nesse quadro, por trás do sintoma, o meu objetivo é ajudar você, terapeuta, a desvendar aqueles ocultismos, né? Desvendar aquelas situações que traz com o seu paciente quando ele diz que está com alguns sintomas físicos e você, por algum motivo, não sabe o porquê que aquele sintoma físico está relacionado com a ansiedade ou com a depressão. Lembrando que aqui a gente fala muito sobre ansiedade e depressão e várias outras questões também, mas todas que estão interligadas com a ansiedade e depressão. Então será sempre um prazer te ajudar. Estava falando que, na verdade, cada paciente ele tem sintomas físicos diferentes, por isso que a gente tem esse quadro. Porque é muito comum você ver que tem pacientes com ansiedade que têm sintomas A, e você vê que tem pacientes com depressão que têm sintomas diferentes, ou vários tipos, né? Às vezes na medicina convencional, você vai trazendo várias nomenclaturas para a depressão, mas não é necessário. O que a gente precisa entender é o que está por debaixo, qual é a base da emoção da ansiedade e da depressão e por que que isso acaba afetando os órgãos físicos do nosso paciente. Então, aqui hoje, nós vamos falar de uma coisa que acontece muito com o paciente depressivo, principalmente paciente depressivo. Não é que o paciente com ansiedade não sofra com isso, mas o paciente depressivo vai sofrer muito mais, que é essa questão de estar sempre se sentindo cansado. A gente poderia falar que pode ser uma desregulação do duodeno, poderíamos falar que também é uma desregulação do timo, poderíamos falar que é um problema da tireoide, porque o sistema muscular acaba afetando e eu começo a ficar com o corpo cada vez mais cansado, mais moído, mas nós hoje vamos desvendar o que pode estar acontecendo com o seu paciente, tá bom? Quais são essas 3 razões importantes pelas quais os seus pacientes depressivos eles podem estar constantemente cansados? E olha, gente, é muito comum, é mais comum do que a gente pensa, a gente encontrar um paciente depressivo que está sentindo-se cansado, que está falando que eu não tenho forças para nada, Gi. Olha, eu tive uma paciente uma vez que o marido dela, ela vivia brigando com ela porque ele chegava em casa e quando ele chegava em casa ele dizia assim: "Nossa, você não foi capaz nem de lavar a louça. Você não conseguiu arrumar, não pegou uma vassoura para passar, você ficou o dia todo em casa". E ela chorava, chorava, chorava sobre isso. E de fato, é uma das coisas que eu falo, a depressão e a ansiedade, elas são doenças invisíveis, tá? Então acaba fazendo com que você não consiga mostrar para a pessoa o quanto está doendo e o quão é difícil o seu corpo responder a pequenas coisas. Então, se isso estiver acontecendo com um paciente seu, que tal você falar explicitamente para ele o que está por trás dessa doença, o que está por trás do sintoma de cansaço? Então, a gente precisa conseguir compreender essa base emocional e essa base física que acaba acontecendo com o paciente depressivo. Gi, mas é uma doença psicossomática, isso significa que é um emocional que alterou a forma da psique processar as coisas. Pois não, amor, mas é que se altera a psique do paciente, automaticamente vai alterar a forma da resposta do meu corpo. Olha só, se eu pensar, se eu for uma pessoa assustada, qualquer barulho que faça, eu vou me assustar. Isso é uma alteração natural do meu corpo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa assustada. Agora, se eu for uma pessoa que não tô nem aí para nada, se cair um balde do meu lado, cair um avião, dá-me igual, provavelmente pode fazer o maior barulho que isso não vai me afetar. Mas já se eu sou uma pessoa que eu sou emotiva e às vezes você dá uma palavra, olha, para vocês terem ideia, tinha uma palavra que se alguém falasse para mim, eu chorava uma semana na casa de banho escondida. Se alguém dissesse para mim, nossa, como você é chata, aquilo doía na minha alma, eu não sabia por quê, mas aquilo doía na minha alma de um jeito, parecia que eu tinha, sabe, sido humilhada, só por me chamar de chata, o que para muitas pessoas passaria batido, mas o meu conflito emocional fazia eu entender que quando as pessoas me achavam chata, elas me afastavam delas. E se elas me afastassem, mais uma vez eu ia estar perdendo. E o escudo de perda era um escudo que estava ativo para mim. Então é muito importante a gente conseguir compreender o que o nosso corpo físico está dizendo em relação aos sintomas que ele está passando. Por que meu corpo físico está reagindo dessa forma? Por que eu estou me sentindo dessa forma? Por que o seu paciente, terapeuta, constantemente está se sentindo de uma forma diferente? Ele está sentindo que algo nele não está bem. O que está acontecendo com ele para ele estar assim, né? Então é sobre isso, tá, terapeuta? É sobre isso que eu quero falar aqui. E a gente vai trazer sempre o que eu gosto de trazer aqui para vocês, muito conteúdo voltado para a medicina nova germânica, porque é muito pouca difundida ainda para o tanto de ensinamento que ela traz e o tanto que ela pode complementar e o tanto que ela pode aprofundar as nossas questões e as nossas dúvidas. Então, o objetivo aqui hoje é conseguir trazer para você essa leitura, é fazer com que você, ao olhar isso que está acontecendo na base do seu paciente, você fale,
Nossa, espera aí, o que está dizendo sobre esse sintoma, né? E nós conseguimos ter esse catálogo de mais de 400 doenças que possam ter uma interferência emocional aí por trás. Então, a primeira coisa que eu queria trazer era esse ponto, porque eu acho muito importante a gente entender esse lugar do Dr. Hammer, né? Esse lugar que ele trouxe para nós. E ele trouxe a partir da dor dele. Ele trouxe a partir do que ele sofreu, né? Para quem não sabe, o Dr. Hammer, ele era um médico alemão que sofreu, por isso que chama medicina nova germânica, que sofreu um forte conflito de impacto emocional, e esse conflito que ele sofreu foi um conflito de perda, onde ele perdeu o seu único filho, ele perdeu para um tiro de bala perdida, a forma que ele perdeu o seu filho nos braços fez com que ele tivesse uma percepção tão grande, tão forte, tão danosa, tanto ele quanto a mulher dele, que acabaram desenvolvendo cancro, né? Cancro numa região extremamente ligada aí à questão de perda também. E aí, a partir desse momento, ele começa a pesquisar qual era a influência emocional na origem dos cancros. Então, depois disso, ele consegue fazer um mapeamento perfeito do corpo do ser humano, ligado às regiões e hemisférios cerebrais, e consegue entender que, a partir dos folhetos embrionários, todo o corpo se desenvolve, e quando esse folheto embrionário está emocionalmente impactado, através de um trauma emocional, ele desenvolve sequelas físicas. Então, é sobre essas sequelas físicas que nós estamos aqui falando. Só para resumir um pouquinho, para quem não sabe o que é isso. Mas então, quando eu tenho um conflito emocional de grande impacto, aquilo vai afetar a minha mente, aquilo vai afetar o meu corpo, e o meu corpo ele vai reagir de uma forma natural, não uma forma controlada. Não sou eu que digo, eu fiquei triste, então essa tristeza vai causar para mim uma dor aqui, ó, Gi. Aí por que que, de repente, quando você pensa, a tristeza de uma pessoa tá a dor aqui, a outra tristeza de uma pessoa dá dor no estômago, a outra dá enxaqueca? Por que que isso acontece? Por conta da percepção do paciente. Então, isso é a primeira coisa importante a gente entender.